Irmãos, paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, Deus nos dá hoje mais uma oportunidade, né? E pela bondade de Deus nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 11. O título da lição de hoje é Alcançando a Cura dos Ressentimentos. Quero compartilhar com os irmãos um pouco da exploração da imagem. Não sei se os irmãos tiveram curiosidade, né? Dê uma olhada, vocês que estão com a revista na mão, né? Dê uma olhada na imagem, né? O que a gente presencia na imagem da lição aqui? Você vai encontrar uma pessoa meio que de costas virada para o outro, meia face, não totalmente de costas, não totalmente de frente. Você vai encontrar aí uma pessoa com cabelos brancos, né? E uma pessoa mais nova. Dá talvez aí a ideia de mãe e filha. Pode trazer também a ideia de duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova, né? Eu quero explorar um pouquinho essa imagem com os irmãos, porque na verdade a gente consegue captar nela um pouco da essência do que a lição vai trabalhar nesta oportunidade, né? Para quem vai nos ouvir posteriormente, porque nós estamos gravando, né, para aproveitar melhor os recursos e fazer com que isso chegue, né, a outras pessoas, que na lição nós temos aqui, no título da lição, a imagem de duas pessoas, né? Uma pessoa mais nova, uma pessoa mais velha, né? Que na verdade a própria imagem traduz essa ideia, né, do ressentimento. Ou seja, o ressentimento, na verdade, um dos tópicos aqui, nos objetivos da lição, é conhecer mais a respeito do ressentimento. Então, a primeira pergunta, para que esse estudo faça sentido para nós, né? Nós precisamos entender o que é o ressentimento para além da palavra, né, que nós utilizamos. Por exemplo, quantas vezes a gente utiliza assim, fulano está ressentido com o Beltrano, né? Ou estou ressentido com meu pai. Estou ressentido com a minha mãe, né? Estou ressentido com o meu patrão, estou ressentido com o meu vizinho, estou ressentido com o meu amigo de trabalho, com o meu companheiro de trabalho, eu estou ressentido com o irmão da igreja, né? O ressentimento, quase sempre, ele se dá entre pessoas próximas, né? E por que será? Nós vamos explicar isso ao longo da lição, né? Então, o ressentimento sempre se dá entre pessoas próximas umas das outras, né? O ressentimento é uma categoria do senso comum que nomeia a incapacidade ou a recusa de esquecer ou superar alguma mágoa, alguma coisa ruim do passado. E isso dentro de uma visão filosófica do que seria o ressentimento, não é? O ressentimento, é uma categoria do senso comum. O que é senso comum? Palavras ditas ao nosso modo de entender, né? Palavras do senso comum, palavras ditas ao nosso modo de entender. Então, quando a gente fala ressentimento, né, todo mundo já sabe que é um sentimento, alguma coisa um tanto quanto ruim, né? E significa filosoficamente a incapacidade ou a recusa de esquecer ou superar algum tipo de agravo. Olha só, ressentimento, a incapacidade de esquecer ou superar algum tipo de agravo, né? Às vezes aqui fala incapacidade ou recusa, né? Na prática, na verdade, às vezes a pessoa recusa, mas também pela incapacidade. Dentro de um perfil normal de comportamento, ninguém queria na sua própria natureza ou conviver com algo que lhe fizesse mal, né? E o ressentimento nos faz mal. Ele nos faz mal, né? Então, quando nós recusamos abrir mão de um ressentimento, é que, na verdade, mentalmente, espiritualmente, nós ainda estamos incapazes de se livrar dele, né? Então, me definiria melhor a ideia de ressentimento como a ideia da incapacidade de se livrar, né? Ou de superar ou esquecer algum tipo de agravo que aconteceu com alguém próximo de nós. O prefixo ré, na língua portuguesa, significa o retorno, nesse caso aqui, o retorno da mágoa.
Então veja bem, ressentimento, a incapacidade de esquecer alguma coisa ou algum agravo que nos aconteceu em algum momento da vida, né? E aí seguido ou antecedido, que vem antes, né? Com a palavra ressentimento, significa que eu estou trazendo de volta, estou trazendo o retorno dessa mágoa ou desse problema que em uma determinada ocasião da minha vida me machucou, né? O ressentimento é alguém, o ressentido, olha só, o ressentido, quem é a pessoa ressentida? É alguém incapaz de esquecer ou perdoar, é alguém que não quer esquecer, não quer superar o mal que a vitimou. Outra característica do ressentido é que ele sempre se faz vítima da situação. Ele, na verdade, é a vítima, não é? Também pode ser definido o ressentimento como vingança adiada, né? Você quer vingar, mas tem que esperar a hora. Não sabe como fazer, tem um pouco de medo. Aquele a quem atribui a causa do seu sofrimento, né? Vingança, ressentimento também é compreendido por algumas pessoas como vingança adiada, né? O teu coração guarda alguma coisa, guarda uma mágoa, guarda uma tristeza, guarda uma angústia com relação a alguém que um dia te prejudicou. Você, na verdade, tem vontade de vingar dessa pessoa, mas de uma certa forma você se sente incomodado, não quer vingar, né? E aí você vai guardando isso até esperar o momento exato dessa coisa acontecer. Como é que eu tento explicar isso? Eu me recorri, né, a alguns filósofos da antiguidade para tentar entender esse processo. Por que, olha só, eu quero vingar de alguém, né? Mas eu não tenho coragem e eu fico esperando, pastor Divino, a hora certa para me fazer isso, mesmo que isso me cause mal durante muito tempo da minha vida, né? Então, alguns filósofos tentam explicar isso, irmão Zélia, dizendo o seguinte, que a moral, né, às vezes nós presos na moral, trazemos dentro de nós aquela ideia, é o seguinte, fulano me prejudicou, mas eu não posso revidar, porque as pessoas não podem saber, né, que para mim revidar isso, vou ter que tornar público. Exemplo, né? Um dia, na minha infância, estou citando como exemplo, na minha infância, alguém gritou comigo ou me deu um tapa na cara perto das pessoas e isso me machucou, eu estou ressentido e eu queria devolver a essa pessoa o mal que ele me fez. Mas, né, se eu der um tapa na cara dessa pessoa, as pessoas vão viver, né, e vão perceber que sou igual a ele. Ou seja, há dentro de mim uma certa moral que eu tenho medo de externalizá-la, mas ela ainda é uma falsa moral. Por que ela não é a boa moral? Porque eu não consegui me livrar do ressentimento, né? Se de fato a minha moral fosse bem resolvida, eu já tinha utilizado dela para me livrar, eu não estaria mais sofrendo, mas eu ainda não sou bem resolvido moralmente, eu sou mais preocupado com o que o outro vê em mim, com a moral que o outro vê em mim, do que necessariamente em consertar, né, aquele sentimento ou o ressentimento que me causa tristeza, né? Eu acho que deu para começar a entender. É difícil essas coisas, não é? A gente sofre muito, todas as vezes que a gente vai estudar com relação a essas coisas da mente, da psicologia, a gente sofre muito, irmão Leus, para tentar entender esse processo. Ele é muito profundo, né? É uma discussão quase que infindável, ela é infindável, mas, né, na medida que nós vamos debatendo e buscando conhecimento, ela vai nos ajudando a entender isso. Então, uma pergunta, já que nós estudamos para crescer e não apenas para verbalizar ou nos sermos dotados de conhecimento, uma pergunta que se faz é o seguinte, olha, por que o ressentimento machuca, todo mundo sabe disso. E é engraçado que ele machuca é o ressentido, não é quem causou o ressentimento, né? Talvez alguém pode nesse momento estar sofrendo por um mal, né, que alguém fez há muitos anos atrás, né, e quando você lembra e sente dor, né, você sente raiva, você sente mágoa, te causa mal, na verdade te deixa quase que impotente, porque o ressentimento traz a ideia da impotência, mata a nossa capacidade de produtividade. Talvez 20 anos depois você está sofrendo por algo que quem te fez não sabe, mas que te fez. Existe aquela ideia que quem bate esquece, quem apanha não esquece. É mais ou menos nesse sentido,
Algumas pessoas também tentando explicar a questão do ressentimento social, porque nós temos também, eu fiz uma pergunta, olha, que tipo de ressentimento nós temos? Nós temos ressentimento individual e nós temos também ressentimentos social, né? O que é o ressentimento social? São causas sociais que nos fazem nos sentir vítima de determinadas situações, né? A ponto que a gente fica a vida toda esperando a hora de vingar socialmente. E é engraçado que nessa lição hoje eu encontrei uma coisa que eu já sabia, Anastácia, mas eu não tinha resposta, né? Porque a gente estuda o comportamento humano, pastor José, e a gente fica querendo resposta para tentar verbalizar. Olha, eu queria explicar o que está acontecendo com fulano, mas eu não tenho palavras, né? Hoje, estudando essa lição, eu consegui verbalizar, ser capaz agora de verbalizar alguma coisa que vejo acontecer no nosso cotidiano. Vou tentar esclarecer para os irmãos. Por exemplo, quem que foi Hitler, né? Hitler foi aquele rapaz que assassinou muitos judeus, né? Assassinou muitos judeus, cometeu muita atrocidade, né? Na verdade, aquele cara, ele é um cara doente, ele é profundamente doente, né? E segundo alguns estudiosos já na área da psicanálise, né, diz que Hitler tinha um ressentimento, né? Ele representava. Por que as pessoas acompanharam Hitler? E foi uma multidão que era capaz de morrer com ele, né? Ele convenceu um grupo de gente grande a fazer coisas erradas, e esse grupo estava apto a morrer com ele, né? Porque captaram o ressentimento de quem? Dos vizinhos que eram judeus, né? Dizem que ele era um grupo de pessoas que estava entre os ricos, né, e entre os pobres, os demasiadamente pobres, e os pobres desenvolveram uma rebelião, uma revolta, uma luta de classe, né, uma luta de classe contra a exploração e a opressão, e no meio ficou a classe média, que era a classe que acompanhou Hitler, né, que era a classe que dizia, olha, nós não somos nada. Do lado de cima estão os poderosos. Do lado de baixo, né, tá os proletariados, as pessoas pobres que revoltou a voz. E nós, o que nós estamos fazendo, né? E esse ressentimento de grupo social diminuído, olha, vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Esse ressentimento de grupo social diminuído fez com que eles olhassem para os judeus e como se os judeus fossem os responsáveis por todo aquele sofrimento que eles estavam passando. E aí o que eles fazem? Eles buscam vingar, ou seja, o ressentimento não é uma vingança guardada para depois ser colocado em prática, só que aí precisa encontrar coragem. O vingador, né, que está preso na moral, dizendo eu não posso fazer ao outro o que ele fez comigo, ele precisa encontrar no outro a culpa para ele ter coragem de desferir os golpes contra o outro. Hoje eu estava vendo uma história daquele menino que estava preso aqui em Nova Crixás agora, essa semana, o serial killer. Sim. De Goiânia. Eles mostrando por que ele começou a matar. Alguém praticou um ato obsceno com ele quando criança. Ele levantou, matou 30 e ainda não preencheu. Procurou ele. E agora, minha vontade de matar até eu se livrar. Porque existe nele um ressentimento guardado, né, que ele não conseguiu se compreender para se libertar. Ele sofreu durante um período grande com esse ressentimento. Como não se libertou dele, né, agora ele encontrou uma razão para fazer e ele faz sem culpa. Então, irmãos, escuta bem o que eu vou dizer. Na verdade, nós precisamos investir muito nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Nós vamos investir muito, investir pesado nisso, né? Na aula anterior, nós falamos que a sociedade, às vezes, se ocupou tanto em fazer coisas que esqueceu das pessoas, né? Nós estamos vivendo agora um processo de ressentimento social, viu, gente? Né? Sabe por que o povo hoje está à flor da pele? A sociedade está ressentida, ela está profundamente amargurada, certo? E eu já expliquei isso aqui nas outras aulas. Vocês não sabem o tanto que a questão econômica tem um peso no nosso modo de ver e de pensar. Todos os irmãos ainda estão em tempo de entender, né, que nós saímos recentemente de um período em que
criou-se a ideia de prosperidade no Brasil. Vocês sabem disso. Quantas vezes nos nossos cultos nós ouvimos as pessoas dizer, olha, Deus tem abençoado o povo. Antes tinha bicicleta, hoje depois teve moto, hoje tem muitos carros parados na igreja. Qualquer pessoa que ganhava um salário mínimo, um salário e pouco, né, de repente ele se programava e ele conseguiu comprar o carro. Ou seja, criou-se na mentalidade a ideia de que nós vamos conseguir prosperar. Eu vou sair daquela condição de vida tão difícil e dependente e eu vou conseguir construir alguma coisa. Né? O que está acontecendo nesse momento agora na sociedade? Uma inversão. Está acontecendo e nós não temos que negar. Para ter cura tem que entender o que está acontecendo. Né? Hoje a gente começa a ter dificuldade de manter, por exemplo, já não está trocando tanto de carro igual trocava mais, né? Já teve que parar um pouco as trocas de carro, as viagens já teve que reduzir. Nós já não estamos podendo andar, viajar mais do jeito que viajava, visitar o parente do jeito que visitava, né? Está precisando de haver uma reacomodação, né? O produto básico que você precisa para dentro da sua casa, que é o arroz, o feijão, está muito caro, o gás está muito caro, né? A nossa condição de vida está sofrendo um processo de regressão. E o que acontece dentro desse processo? O perigo do ressentimento. É o perigo de você olhar para alguém e apontar o dedo, né? Será, você que é o responsável por isso, deixa comigo. Vou te quebrar no cacete. Né? O que acontece? Com a ideia anterior de que nós poderíamos ter coisas, nós apegamos às coisas materiais. É exatamente o que aconteceu. Nós apegamos às coisas materiais e passamos a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Né? E agora a gente entra num processo reverso. Que você vai ter de novo que se apegar às pessoas porque frustrou com relação às coisas. E nesse aspecto, irmãos, eu até diria que pode ser Deus tratando com a humanidade. Porque, gente, olha só, ter as coisas sem preparo para tê-la, os problemas vêm. Nós somos muito frágeis. Né? Os pais, na possibilidade de dar aos filhos o que eles queriam, falhou na educação dos filhos. Né? Hoje a gente tem uma geração de jovem, e tem explicação, vocês vão ver que tem explicação. Você tem uma geração de jovem de 18, 20 anos que não quer pegar no pesado. Né? Porque quando ele estava com 2, 3, 4, 5, 10 anos, o pai estava vislumbrando alguma coisa, né? E estava deixando a vida do filho facinho. Tem muita gente sofrendo a consequência disso agora. Não é que a vida não pode ser vivida com alegria e com felicidade. Ela pode continuar sendo vivida de alegria e felicidade. Só que nós vamos ter que abdicar desse ressentimento. Né? De ressentimento. Já que eu comecei a sentir que as coisas eram importantes, né? Eu preciso sentir que as pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Mas, irmãos, dizer isso é não entender a causa do porquê as coisas acontecem? Sim, não é deixar de entender, nós temos que entender. Há uma causa social para que as coisas acontecem. E nós temos que entendê-la. Mas não devemos lembrar com ódio, com raiva, com ressentimento. Tem uma coisa que anda me preocupando há muito tempo, é uma discussão muito ampla, né? Mas aqui na igreja já é lugar de a gente começar essa discussão para as pessoas pararem de sofrer. Já faz muito tempo que eu ando indignado em ver as discussões em grupos. Os ataques entre as pessoas, principalmente das questões políticas partidárias. Continua, né? De cá tem um grupo que é considerado o grupo das minorias, né? É negros, mas não sei o quê. Do outro lado tem um grupo dos extremos direita. É um batendo no outro o tempo inteiro. Isso, gente, é ressentimento. Sabe por quê? Acho que eu posso falar isso aqui, pastor Divino, nós precisamos crescer mesmo, não adianta, né? Eu quero melhorar, né? Sabe por quê? Tem pessoas que passam o processo eleitoral, irmãos, eles estão do mesmo jeito, eles não ofendem, não machucam ninguém, termina uma, vai, continua do mesmo jeito, normalzinho, né? Não guarda mágoas. Sabe por quê que tem gente que se transforma quando chega o período das eleições? Ficam agressivos, violentos? Ressentimentos. Todo mundo que tem a ideia de que eu preciso do poder, porque eu tenho que me vingar do outro que me viu bem, em algum momento agora não estou, ele dá uma dimensão muito maior às questões políticas. Vocês sabiam disso? Todo mundo que gosta do poder para vingar. Porque quem pensa no poder para servir,
né, na verdade, ele conduz o processo aqui sim, como qualquer pessoa, mas ele não tem no teu coração dele a intenção de ferir o outro. Por isso, ele não leva as coisas a ferro e fogo. Se nós entendermos isso, nós vamos melhorar muito. Nós vamos melhorar muito. Tudo que nós fazemos, se o ressentimento é o que guia as nossas decisões, Douglas, nós estamos com sérios problemas. Né? É uma pergunta que a gente tem que fazer o tempo todo. Até quando a gente sente raiva de alguma coisa. Por que eu estou com raiva disso? Por quê? Né? Tipos de ressentimento. Causas. O que? Na verdade, o que causas? Causas possíveis do ressentimento. Já foi dito aqui agora. Ó. Inveja é uma das causas possíveis do ressentimento. Né? Porque o que é a inveja, irmão? Inveja, na verdade, é quando você sente dor pelo bem-estar do outro. Né? É quando você quer o que o outro tem, não porque você precisa, exatamente porque o outro tem. Né? Isso causa um ressentimento. Quando você vem na igreja, ou vem à igreja, né? E de repente você se descontrola tudo ao entrar na igreja, quando vê uma irmã vestindo uma roupa bonita, né, que você tinha vontade de ter essa roupa, ou você nunca tinha visto, naquela hora o seu coração contorce, e você se sente mal com aquilo. E aí culpa, olha só, o mal do ressentimento, a abrangência dele. Aí de repente, se você é casada, você já começa a pensar lá no fundo da sua mente, o meu marido é um incompetente. Né? O meu marido é incompetente. Se é o seu filho, você teve que gastar com o filho, o meu filho que está me impedindo de eu ter isso aqui. Por que tem mães que não gostam mais de filhos? Por que tem mães que olham com ódio para os filhos? Porque olha para os filhos como se fosse o concorrente delas. Se eu não tivesse você, eu daria conta de comprar isso aqui, mas que eu tenho que gastar com você. Vice-versa, os homens também podem fazer isso. Né? De repente, os homens também, né, vem na igreja, chega aqui e vê que o irmão lá comprou um carro. Aí dá nele uma sensação de impotência absoluta, e aí ele começa a olhar para a esposa, para os filhos. Se não fosse vocês, eu daria conta de comprar isso aqui. Né? A inveja que causa ressentimento. Irmãos, se isso não for curado, o estrago disso não dá para medir onde é que chega. Não dá para medir. O ressentimento guardado, ele traz um sofrimento eterno para quem guarda. Né? Depois, se ele não for curado, ele vai externalizar. Como é que ele vai externalizar? Por exemplo, para o serial killer, matando pessoas para ver se livra da dor que está no coração. Para um filho, matando o parente que um dia lhe causou uma dor. Ele vai se externalizar ou com palavras, com xingatórios, sem causas, né? Ou com gestos de violências brutais. O ressentimento, se não tratado, ele se manifesta mais tarde. Além dessa tristeza que ele te causa ao longo da sua vida, que você perde a felicidade sem entender os motivos, né? Vai chegar um momento que ele vai estourar, que ele vai ser colocado para fora e vai causar um mal terrível. Outra coisa, sentir-se preterido por alguém maltratado. Sentir-se preterido por alguém, irmã Maria, maltratado, também causa ressentimento. Depois que eu entendi essas coisas, eu tenho tido cuidado até em algumas interpretações. Né? Por exemplo, lá naquela passagem de José, os irmãos de José, lá tem uma expressão que o texto diz que era Jacó mesmo, né? Amava mais José. Lá não tem essa expressão? Não é? Irmãos, hoje quando eu vou ler aquele texto, eu logo já me procuro dar uma explicação mais profunda para aquele texto, exatamente por causa da ideia de que as preferências não podem ser naturalizadas. Porque quando alguém se sente preterido, numa casa que um filho acha que o pai gosta mais dele, ou que a mãe gosta mais dele do que a filha, ou vice-versa, né? Esse menino vai guardando o quê? Ressentimento. E cria nele uma sensação de revolta. Uma sensação de revolta. Agora, é importante nós atentarmos para um detalhe que nem sempre é real, às vezes é imaginário.
Porque há pessoas que têm uma baixa autoestima tão grande que se você pode tratar eles iguais, mas ele gosta tanto de atenção que ele acha que ele está sendo menos cuidado do que o outro, né? Aí para nós que somos pais, nós devemos tomar toda a cautela necessária. Vou citar uma frase de uma educadora argentina, né, para ver se nós conseguimos entender o que eu estou tentando dizer aqui agora. Segundo ela, o nome dela é Maria Teresa Lidelkoff. Ela tem um livro escrito assim, ó, Uma Escola do Povo e para o Povo. Aí ela diz o seguinte, ó, é desigual tratar pessoas, olha só, é desigual tratar de forma igual pessoas desiguais. Ó, vou ter que repetir a frase para vocês entenderem. É desigual tratar de forma igual pessoas desiguais. Né? Então, às vezes, na igreja ou dentro de casa, né, de repente você tem que dar uma atenção maior a uma pessoa que no momento está mais frágil. E não é que você gosta mais dele, é que a fragilidade dele, né, faz com que você tenha que dar um tratamento diferenciado para ele, para que haja equidade. Agora, de novo, outra palavra difícil, vou tentar explicar. Qual a diferença de equidade e de igualdade? Equidade é dar condições para que pessoas mais frágeis alcancem os mesmos patamares. Eu posso, por exemplo, vamos imaginar aqui um cenário, né, que se tem alguma coisa lá atrás que precisa ser vista. Aí nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui vários degraus. Aqui nesse primeiro degrau, eu vou colocar pessoas que têm 1,70 m de altura. Aqui 1,60 m, aqui 1,50 m, considerando que seja 10 centímetros. Se isso acontecer, eu vou promover uma igualdade entre as pessoas. A cabeça deles vai ficar tudo no mesmo nível. Só que é o seguinte, quando descer do degrau, a desigualdade vai continuar. Está todo mundo do mesmo tamanho. Então tudo bem. Lá dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do grupo de alunos de quem eu ensino, né, lá tem pessoas desiguais. E eu preciso estabelecer o princípio da equidade. Qual que é a diferença, a equidade? Né? Olha, tem o aluno A, o aluno B e o aluno C. O aluno A, com 2 palavras que eu falo, ele pega. O aluno B precisa de eu repetir 4 vezes. O aluno C, eu tenho que repetir 8 vezes. Para mim, fazer com que eles todos tenham capacidade de aprendizagem. A diferença é o ritmo da aprendizagem. Para que eu dê um ensino, né, capaz de levar essas pessoas ao princípio da equidade, eu tenho que criar condições. Eu tenho que gastar 1 minuto com esse, 5 minutos com esse e 8 minutos com esse. Para eles conseguirem crescer. Vou dar mais um exemplo agora que vai ficar claro. Eu conheci um senhor que tinha uma doença degenerativa muito grave, que na nossa sociedade, se fosse pobre, eu acho que não dava conta nem de ser alfabetizado. E ele virou médico, né? Ele virou especialista em cardiologia. Um dia eu perguntei com pessoas próximas, porque realmente ele era retardado, né? Ele conseguia fazer qualquer coisa no ritmo dele. Conseguia tratar um paciente tranquilamente, mas no ritmo dele. Se você fazesse isso aqui, falar anda rápido, ele se perdia tudo. Aí eu perguntei como é que ele conseguiu esse nível de profissionalismo. Aí me explicaram. Pagou um professor particular o tempo todo para ele. Ou seja, ele estudou no ritmo dele, até alcançar a equidade, o parâmetro de formação que o outro teve com menos esforços. Né? Então veja bem, para que não haja ressentimento, né? Por isso nós lidamos, irmãos, numa sociedade muito difícil. Por isso que nós temos muito conflito e de repente nós não damos conta de resolver mesmo. É que, na verdade, existe uma disparidade de compreensão de mundo entre nós muito grande. Eu vou chegar lá agora e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Que termina no quê? No ressentimento. Eu me sinto injustiçado por alguma coisa. Expectativas grandes em relação aos outros. Um dos grandes perigos é gerar expectativas grandes demais com relação às pessoas. Olha, é muito importante a gente atentar para uma coisa, irmãos. Todo ser humano falha. Todos. Não há pessoas perfeitas.
Há pessoas muito vigilantes, muito educados, né, que conseguem dominar quase tudo na vida dele. Mas até essa pessoa erra. Ela falha também. Então, não gera muita expectativa demasiada nas pessoas, né? Por que muitos casamentos, muitas vezes, não dão certo? O indivíduo está dentro do lar, grila com o pai, grila com a mãe, né? E aí vai em busca de alguém que acha que vai resolver o problema dele. Encontrei o par perfeito. Não existe o par perfeito. Vocês acham que existe? Não existe. Existem pares que se adaptam, né? Mas quando se trata de pessoas, não há par perfeito, né? É preciso esforço. Quando a gente gera muita expectativa com relação às pessoas, o que acontece? Num momento ou no outro, ou por falha, ou por incapacidade de fazer tudo que a gente quer, né? Porque não tem hora que você não, nem que você errou, você não dá conta. Vai gerar o quê? Ressentimento. Nossa, eu esperava tanto do Eduardo Kennedy, e agora ele me faz um troço desse aqui. Aí você fica com mágoa, guarda essa mágoa, né? E vai tocando ela para frente. Em função disso vem a questão do sentir-se desvalorizado. Quando o indivíduo sente-se desvalorizado, né, ele acaba guardando dentro de si o ressentimento, né? Ou seja, eu achei que eu merecia mais, né? Infelizmente não estão me dando valor. Então, isso é muito perigoso. Ontem eu estava num ambiente, eu não vou citar o lugar, porque senão as pessoas vão me ouvir depois e falar, você está contando, né? Então não vou citar o lugar. Mas ontem eu estava num ambiente, e aí começou uma discussão interessante. Aquela velha história entre homens e mulheres. As mulheres se queixam, né, que fazem tudo para os maridos, e os maridos não dão valor, né? E elas conversando com muita razão, até que eu interrompi, né? Falei, olha, vocês só estão falando isso porque vocês não participam de uma reunião só de homens. Porque vocês vão ouvir os homens dizendo que fazem tudo para as mulheres e as mulheres não dão valor, né? Ou seja, olhando do seu ponto de vista, todo mundo tem razão, né? Todo mundo quer ter razão. E aí é que é o perigo. O ressentimento se baseia também na razão de estar certo. Olha, você me judiou, eu estava certo, você fez isso. Mas e agora, irmão? Ao perigo de eu achar que então não tem jeito, se todo mundo tem razão. Não, existe a lógica, só que ela tem que ser vista por uma terceira pessoa, não é? Por isso que às vezes num conflito entre dois, você precisa do terceiro. A não ser que alguém dos dois tenha muita racionalidade e consiga, né, se autopoliciar. Mas às vezes precisa da figura do terceiro. Daí a importância dos profissionais, daí a importância dos líderes, daí a importância que nós temos uns dos outros, de desenvolver laços de confiança com as pessoas, né? Eu tenho sempre dito que a gente não acredita em todo mundo, as pessoas podem falhar, mas todo mundo tem que ter alguém para falar. Vocês concordam com isso, irmãos? Né? Eu acho que todo casal tem que ter pelo menos uma pessoa da confiança dele, que não seja pior do que ele, né? Porque às vezes entre o casal é difícil, que todo mundo tem razão, todo mundo está certo, né? Então precisa de um terceiro para ouvir os dois e tirar as conclusões. Precisa de um terceiro, viu, Marcel? Para ouvir os dois e tirar as conclusões. Eu acho que o que é o ressentimento já deu para ficar claro aqui, não deu, irmãos? Assim, pelo menos para começar a entender, né, o que é o ressentimento. Né? Essa capacidade de guardar alguma coisa, ficar guardado esperando o momento da vingança, trazer de volta algo, né, que não foi esquecido, ele vai sempre estar voltando. Aliás, que não foi perdoado. Eu preciso fazer uma correção agora, senão vocês vão entender uma coisa perigosa. Porque perdoar não é esquecer, né? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar sem ressentimento, sem sentir a dor, né? Isso é que é perdoar. Você pode lembrar, mas quando lembrar, você não sente dor, né? A lição diz que o ressentimento é o maior inimigo do relacionamento, exatamente porque essa mágoa, ela desce para o coração. E aí nessa hora eu volto aqui no texto de referência, ele é muito importante, o versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamina. Eu quero fazer algumas observações aqui,
Porque o autor aqui, aos cartas aos Hebreus, ele começa dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Eu estava pensando ontem, até escrevi uma frase, né, e publiquei no meu Facebook, que a educação, ela devia preocupar muito mais em dar ou direcionar caminhos do que necessariamente em estabelecer, a palavra que está lá é outra, eu não consigo lembrar, né, do que exatamente no sentido punitivo, ou seja, diz assim, a educação tinha que ser muito mais instrutiva do que punitiva. Nós deveríamos ter a capacidade de dizer mais o que as pessoas têm que fazer do que elas não podem fazer. É a mesma coisa da pregação, né? É melhor que a gente pregue mais Jesus do que o inferno. Não que o inferno não tenha que ser pregado, mas quando você vai mais para o campo punitivo, dá a ideia que você está lidando com uma sociedade que já está perdida, já está desenfreada, né? Quando você trabalha mais na ideia de instruir o caminho, ou seja, de falar das coisas boas dos céus, né, das coisas boas da vida, significa que você está dando direção à pessoa e não apenas estabelecendo muros. Nenhum processo de educação, para não gerar ressentimento, pode trabalhar mais os muros do que as pontes. As pessoas têm que ver saída, senão elas ficam ressentidas. As pessoas precisam ver saídas para que elas não fiquem ressentidas. Por isso, por mais que você está com raiva do seu filho por uma arte que ele fez, né? E tem que ser repreendido, mas dizer, meu filho, você está errado nisso aqui, mas você pode ser melhor, você pode fazer o certo. Alguém que está com ressentimento, que algo deu errado para ele, se você fecha as portas para ele, o que ele vai fazer? Né? Se ele não vê luz no caminho dele, ele vai guardar aquilo para dentro. As coisas que nós ouvimos ou sentimos, se não forem bem trabalhadas, elas vão, na verdade, sendo remoídas por dentro e vai gerando umas feridas profundas. É por isso que, primeiro, ele começa dizendo o seguinte, na parte A, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é a graça? A graça é luz. Então, irmão, se você não consegue ver luz, nada mais pode acontecer na sua vida. O que te espera? Não é? Então, olha, vamos pregar mais o céu do que o inferno. Pode falar do inferno, mas prega mais o céu. Quando você chegar numa pessoa que está com a vida destruída, primeiro diz que ele tem esperança. Diz primeiro que tem jeito para ele, para depois você deve entender o erro e a falha dele. Não é? Porque senão você não consegue jogar luz na vida dessa pessoa. E se ele não tem caminho a seguir, o que ele vai fazer? Vai represar. Ele vai represar. É por isso, irmãos, que sempre tenho cautela e tenho tentado dizer uma coisa que muita gente tem dificuldade de entender. Eu vejo muito, agora está até parando um pouco, vou falar assim, nossa, a sociedade antiga, os meninos antigos eram muito educados. Se alguém passasse na porta, ou o filho estava dentro de casa, se o pai falasse, o menino calava na hora. Ninguém ia na panela e colocava nada antes do pai, era um olhar do pai. Irmão, eu digo que era fácil viver com essa turma, era muito fácil, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo tem limite. Essa educação estragou muita gente também, viu? Não pensa que não estragou não, porque ela estragou muita gente. Sabe por que nós elogiamos ela demais? Porque era fácil, gente. Que pai que quer ter problema com ficar explicando coisa para filho? Né? Sabe o que essa educação fez? Sabe por que ela deu certo lá? Porque a gente só vivia roçando o pasto, né? Capinando roça, era só no serviço bruto. Que se precisasse de pensar ali, boa parte daquelas pessoas criadas dentro daquele processo tem dificuldade enorme de adaptar às novas tecnologias. Tem medo do elevador, tem medo de tudo, não é? Então, aquele tipo de educação, irmão, funcionou para aquele lugar, para aquele tempo, né? Agora, precisava de menino mal educado hoje? De jeito nenhum, não precisava. Mas precisa de uma educação diferenciada. O pai hoje tem que ter mais tempo com o filho, já não tem conversa não. Hoje ele tem que gastar mais saliva explicando as coisas para o menino, né? Não basta apenas coibir. Não adianta, irmão, nessa geração, não adianta que você não vai ter mais aquele menino que é só bonzinho. Não adianta. Preparem-se. E aí depois ele vem, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe,
Você já viu brotar raiz onde não tinha um pedaço? Só pode brotar, existe duas formas de germinação, né? A germinação é por semente, que você planta, ou por brotamento, né? Que lá na ciência nós dá outro nome, não vai precisar de eu falar isso aqui agora, né? Por brotamento, você vai plantar um pedaço. Bom, só vai brotar raiz de amargura no seu coração. Ele falou para tomar cuidado para não brotar, é que ela foi plantada e está guardada lá. Ela não apodreceu, você não soube lidar com ela, né? Então, não prive ninguém da graça, porque sem graça a amargura, a raiz da amargura fica. Deixa eu perguntar para o irmão, quem é que vai nascer e crescer sem ter um motivo para ter ressentimento? Quantas injustiças as pessoas já fizeram com vocês? Porque comigo já fizeram demais, né? Quantas vezes vocês já foram injustiçados? E quantas vezes eu, sem querer, injusticei alguém? Embora nós temos que ser vigilantes com isso. Nós temos que ser vigilantes. Não há legitimidade em fazer mal para as pessoas. Não há legitimidade. Mas às vezes você faz. Então, irmão, motivo para ressentimento, todo mundo tem. Ao longo da vida nós vamos ter, né? Mas há alguns detalhes importantes que vão nos ajudar a entender bem essas coisas, né? E para que, não brotando essa raiz de ressentimento, de amarguras, ela nos contamine. Ou seja, ela vai, se a gente deixar ela brotar, ela vai contaminar todo o nosso corpo. Os aspectos do ressentimento. Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Você já desistiu de algum ressentimento de longa data? Um profissional, né, fez isso numa sessão de psicanálise e algumas pessoas tiveram coragem de responder que sim. Depois que essas pessoas tiveram coragem de falar sobre isso, ele perguntou, e aí, como é que você se sentiu? Diz que, aliviado, leve, né? Como diz a expressão, livre, leve e solto, né? Você já se libertou de algum ressentimento de longa data? Né? A palavra de Deus cura. O título dessa lição aqui, irmãos, é isso, a palavra de Deus cura. A importância da palavra de Deus como bem-estar do ser humano. É o tema dessa revista, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita individualmente. É você e a sua mentalidade. Talvez tenha alguma coisa que pode estar causando mal, pode ser coisas que aconteceu há tanto tempo, né? Existem algumas coisas que ajudam a gente a entender isso, embora aqui não dá para a gente fazer isso agora, né? Mas que ajuda a gente a entender o que é o mal. Por exemplo, o período que te antecede aos momentos de raiva, que dá os ataques de raiva, o que vem na sua cabeça? Suponha que dentro de 5 anos, de vez em quando dá aqueles ataques de raiva sem causa. E você não deu conta de entender exatamente. Mas começa a racionalizar isso. Porque as nossas emoções dificilmente mas nós podemos racionalizá-las. Pensar sobre o que sentimos. Tem um versículo bíblico, deixa eu ver, foi Davi no livro de Salmos. Aquieta minha alma. Como é que é, gente? Me ajuda a lembrar. O Davi conversa com a alma dele. Não tem um versículo mais ou menos nesse sentido? Aquieta-te, ó minha alma. Exatamente, aquieta-te, ó minha alma. Né? O que Davi está fazendo? Ele está racionalizando os sentimentos. Né? Então, às vezes, nós temos que tentar racionalizar. Pergunta, todas as vezes que te dá aquele ataque de raiva, aí você começa, peraí, o que eu pensei antes disso? Eu vi alguém? Eu vi a cor de uma roupa? Eu vi um ambiente? Né? Pode ser que existem um trauma, um ressentimento, por alguma coisa que aconteceu, está no seu inconsciente, né? E está te provocando reações estranhas, mas o consciente seu não consegue visualizar. E de repente, nessa busca constante de você perguntar, tentar racionalizar, né? Você vai conseguir lembrar daquilo. E quando você lembrar, você pode ser curado. E aquilo pode deixar de fazer mal a você. Mas como se libertar dos ressentimentos que carregamos ao longo da vida? Pergunta, hein? Nós já sabemos que o ressentimento causa mal. Como se libertar disso? Fácil não é. De jeito nenhum. Porque se fosse fácil, ninguém guardava ressentimento. Já que ele nos torna um problema do passado, que nos faz sofrer no presente e inviabiliza a nossa capacidade de ser proativos e produtivos no futuro. Né?
alguns pontos a serem observados. Não são todos, tem muitos, mas alguns pontos a serem observados. A reanálise daquilo que gerou o ressentimento pode ser um começo. Reanalisar, tentar racionalizar, tentar pensar. Tá, eu tenho uma raiva do meu pai porque um dia ele fez isso comigo. Eu tenho uma raiva da minha mãe porque a minha mãe fez isso comigo quando eu era pequena, eu era indefesa. Você tem raiva até hoje? Né? Bem, metade dos seus problemas já está resolvido. Você já sabe o problema da sua raiva. É pior do que a culpa inconsciente, porque tem a culpa inconsciente. Nesse caso aí, né, ela já está consciente, você já sabe por que aconteceu. Eu tenho raiva, toda vez que eu lembro eu chego a tremer. Né? Se a minha vida está difícil assim hoje, foi por causa disso. E não pode até ser que foi mesmo. A gente não tem que negar. Vou citar um exemplo claro. Um filho cresce dentro de uma casa, o pai trabalha, mas gasta todo o dinheiro com bebida alcoólica, irmão. Gasta tudo. Não tem responsabilidade. O filho vai ter uma vida muito sofrida. Muito sofrida. E não tem que negar que o erro do pai trouxe consequência à vida do filho. Mas, se o filho guardar a revolta do pai, vai ser mais uma vida ceifada pelo vício anterior. Aí é mais ou menos aquela história do diabo que desamarrou o cavalo, que foi contada aqui na quinta-feira passada. Né? Então, se alguém soltou um mal, trate-se de prendê-lo. Né? Porque o meu pai errou comigo, agora eu vou carregar isso pro resto da minha vida? Eu vou deixar isso interferir? Tudo bem, realmente meu pai errou. Tornou a minha vida um pouco difícil, mas eu estou aqui. Eu vou perdoá-lo. E agora, como perdoar? Como se livrar da raiva? Como se livrar desse sentimento de ódio? Já que hoje eu sofro tanto porque alguém no passado não teve responsabilidade comigo. Aí tem mais um detalhe. Você consegue ressignificar e aceitar que os atos das outras pessoas não dependem de você? Não, é uma coisa extremamente curiosa, né? A gente fala a partir das experiências de vida que a gente tem, né? Os apóstolos, quando escreveram a Bíblia, usou a linguagem do seu tempo. Eu, para me ensinar, tenho que usar a linguagem das minhas experiências. Exemplo, vou citar um fato novo. Eu já vi muita gente, né, que perde a política e fica revoltado com os outros. Quem já viu? Culpa meio mundo de gente. Né? Por que isso acontece? O que acontece para que eu não tenha ressentimento? Eu tenho que ter essa capacidade aqui, exatamente essa aqui. Você consegue ressignificar e aceitar que os atos das outras pessoas não dependem de você? Eu consigo. E aí é que mora o perigo, maior ainda, né? No caso, quando você é vigilante. Né? Ninguém é perfeito, eu também não sou, mas eu sou vigilante. Se alguém dizer que eu não sou vigilante nos meus atos, está cometendo uma grande mentira, porque eu sou vigilante. Não sou perfeito, vocês estão me entendendo, né, gente? Não estou falando que não erro, mas sou uma pessoa vigilante. E aí você se enche de razão. Como é que o povo, né? Eu sou vigilante, fui cuidadoso, e o povo não vê isso? Bem, a cabeça são a deles, não é a minha. Sabe o que me faria sofrer? Né? Era se, na verdade, eu tivesse cometido atos que tivesse dado razão para que eu não alcançasse o meu objetivo. Mas se eu tentei fazer e andaram corretamente, eu tenho que pensar, não é com a minha cabeça, eu tenho que pensar no ambiente que eu estou inserido. Eu estou lidando com a vontade do outro e ele pensa diferente de mim. Então, você consegue, para você não ter ressentimento, só estou contando isso para os irmãos entenderem, entendeu? Só para ajudar a entender, certo? Tá, mas não deu certo para mim. Eu fiz tudo certo, eu queria aquele serviço, não deu certo para mim. Pensa na situação do outro, talvez ele esteja errado mesmo, mas é ele, não é você. E aí se você ficar magoado, o que vai acontecer? O erro dele vai te contaminar. E aí vem o segundo sofrimento, o erro dele vai te contaminar. Né? Então veja bem, ressignificar as coisas significa você olhar para o outro e tentar entender o que aconteceu na cabeça dele e não na sua. Tudo bem, vou dar outro exemplo. Né? O meu pai me feriu muito, a minha mãe me feriu muito, 30 anos atrás. Aí agora eu vou olhar para trás e vou perguntar, peraí, o que estava passando na cabeça do meu pai naquele momento?
Geralmente o pai nunca quer o mal para o filho. Você sabia disso? Pai nunca quer o mal para o filho. Ele faz porque ele age dentro do nível de conceito de comportamento que ele tem. Se ele foi formado dentro de uma relação agressiva, ele, para educar o filho, ele também é agressivo. Então, quando você consegue ressignificar, se você consegue captar naquele episódio do passado, né, que o seu pai errou, mas não errou consciente. E se o erro foi maior ainda? Aí ele fraquejou e pronto. O que eu não posso é continuar sofrendo, né, ou trazendo essa raiz de amargura dentro do meu coração para que um mal feito há 20 anos atrás me atinja agora, atinja os meus filhos. O povo tem um negócio de maldição. Nós não trabalhamos com maldição. Nós não acreditamos em maldição. Sabe o que é maldição que eu acredito, irmãos? É na incapacidade, pastor, de perdoar e guardar ressentimento. Tem muita família estragada aí, o pai estragou o filho estragou o neto estragou o bisneto. Tem muita família estragada mesmo, Nádia. Mas não é maldição, são amarguras e ressentimentos que não foram trabalhados. Isso é perigoso, viu? Isso é muito perigoso. Porque geralmente, quando o ressentimento não é trabalhado, a geração da frente tenta reproduzir o erro de trás, porque ela vai guardando isso dentro de si, como resposta para livrar do sofrimento. Não é? Como resposta, por isso vocês veem, família fulano de tal, engraçado. Tem algo que acontece lá com todo mundo daquela família. É maldição? Não, não é maldição. O problema é que tem um ressentimento guardado, o ressentimento do pai passou para o filho, do filho passou para o neto, do neto passou para o bisneto, e ninguém se curou desse ressentimento. E aí vai atingindo, vai fazendo um estrago em todas as gerações que vêm. Então é preciso entender, é preciso se libertar, é preciso curar. Né? O tópico 3, considerar a questão cultural. Como é que eu perdoo? Onde eu encontro explicação, força para perdoar alguém? Considerar a questão cultural, os ensinamentos, quais foram os valores, os princípios que era importante no ato da educação dessa pessoa. De vez em quando eu fico sabendo que alguma pessoa fala coisa ruim acerca da gente. De vez em quando eu fico sabendo disso. Coisa que você não deve, de jeito nenhum. E pessoas que você gosta, fala coisas absurdas. Eu sempre faço essa pergunta, por que ele falou isso? Né? Aí eu pergunto, ele foi educado de que jeito? O que é certo para ele? Qual que é o mundo dele? Tem que buscar entender o perfil da pessoa. Né? Não dá para esperar palavras refinadas de quem sempre acreditou na ignorância. Vocês concordam com isso, irmãos? Não dá para esperar palavras refinadas de quem sempre acreditou na ignorância e usou ela para resolver os problemas da vida dele. Então, irmãos, quando nós começamos a ampliar a nossa visão e fazer essa pergunta, senhora, qual o ambiente cultural que essa pessoa foi criada? Né? Por que eu vou deixar me contaminar se eu já conseguir mais um pouco adiante? Né? E aí, irmãos, eu tenho uma péssima mania, ou a boa mania, eu não vou chamar de péssima, eu tenho a boa mania de não esquecer de ajudar as pessoas. Um dia, quando o clima estiver bem bom, viu, pastor Divino, que eu encontrar essa pessoa, eu vou conversar com ele. Pode ter a mais absoluta certeza, mas eu não estou ressentido. Sabe por que eu vou conversar com ele? Porque a Bíblia mandou eu fazer isso, para ajudar ele a entender o erro dele, para ele não fazer isso com outra pessoa. Vocês concordam com isso? Né? Pai, irmão, um dia você falou isso, você estava equivocado. Né? Como nós gostamos dos nossos irmãos, eu sou insistente, eu não esqueço mesmo. Passa 1 ano, passa 2 anos, sem um pingo de mágoa. Né? O dia que eu pegar o ambiente certo, o lugar certo, eu converso com essa pessoa, porque, irmãos, nós precisamos acreditar que as pessoas podem ser melhores. E outra coisa, ele sofre. Você sabia disso? Todo mundo que tem esse comportamento, ele sofre muito. Né? É por isso que ele se transforma. Por isso que quando alguma coisa acontece, ele muda, ele se transforma, ele fica violento, ele fica agressivo nas palavras dele. Ele está sofrendo. Então, se eu puder ajudar ele a largar de sofrer, eu vou ajudar mesmo. Né? Outro detalhe importante, contextualizar a situação no presente também pode ajudar. O que é contextualizar? É você trazer a situação, o episódio ocorrido para o aqui e para o agora. Né? Tá, aconteceu algo muito ruim comigo, entre eu e a minha esposa, ela me falou um negócio que eu não gostei de jeito nenhum há tanto tempo atrás. Contextualiza em 2 sentidos. Pergunta, o que estava a cabeça dela vivendo naquele momento?
E quem é ela agora? Ela faria essa mesma coisa agora? Traz para agora. Às vezes ela já evoluiu, melhorou, muitas vezes. Às vezes ela se arrependeu, muitas vezes. E você está preso lá no problema que aconteceu muito tempo atrás. Você está sofrendo por algo que aconteceu há muito tempo. Contextualizar. Olha, viu o que eu já disse? Né? Na verdade, entender a cultura do outro, no que ele foi formado. Agora, contextualizar o problema. Né? E se fosse hoje? Será que ela diria isso? Viu? Por isso, irmãos, quando alguém me agride verbalmente, né? Porque fisicamente é mais difícil, né? Mas quando alguém me agride verbalmente, em vez de eu sentir raiva, primeiro eu olho para essa pessoa e penso, tem alguma coisa machucando ele, ou ela. Tem alguma coisa machucando, não é? E aí é aquele negócio, você se curar, você entender, não significa aceitar sem compreender e nem camuflar, certo? Eu devo dizer isso aqui novamente. Casal que depois de velho separa. Aí todo mundo fica olhando, mas eu não entendo. Como é que pode? 20 anos, 30 anos vivendo junto, agora esses velhos separar. Não, eles não se separaram. O problema não foi da agora não, viu? Foi alguma coisa que vem carregando, não foi resolvendo. Vai chegar um momento, vai explodir mesmo, tem conversa não. Né? Então é importante tratar dos problemas, para os ressentimentos não ir criando mal-estar dentro de você e expandindo a raiz da amargura. É preciso tratar os problemas. Relacionamento precisa sempre ser tratado. Né? Tem gente que acha que a briga é o pior do problema. Não, tem uma coisa pior do que briga. É mágoa guardada. Vocês sabiam disso? Tem coisa pior do que briga. É mágoa guardada. Né? Porque ela pode explodir de uma forma incontrolável. Por isso que tem hora certas discussões é mais saudável, porque é cura. Agora não pode virar rotina, porque senão é ser vergonhice. Né? Dá para resolver conversando? Tudo bem. Né? Mas em vez de ficar com coisa guardada, às vezes as pessoas se escandalizam demais. Né? Gente, o grito da dor, o grito, é um anúncio que alguma coisa está ruim. Por que câncer mata demais? Porque não dói. Geralmente a dor do câncer só se manifesta no estágio final e avançado. Não é? Geralmente toda doença que causa dor, você corre direto e vai tratar dela. Não é? Mas há pessoas que têm um câncer, mas ele não machuca, ele não faz nada e está lá dentro, está guardado. Né? Quando ele se manifesta, já está em estágio muito avançado. Né? Então, irmãos, faça esforço para se curar. Cure os ressentimentos. Eu já dei as receitas aqui, algumas delas. Ressignificar, olhar para isso de uma forma diferente, olhar a cultura da pessoa que te feriu, né? Contextualizar a situação, né, para essa pessoa. Né? Então, faça esforço para isso. Mas, né, se o trem está difícil, se for preciso de dar uns gritos, eu prefiro que você dê uns gritos. Finalizando, né? Então o ressentimento, ele atrai, ele é autodestrutivo, ele atrai o mal para as nossas vidas. Eu já expliquei aqui, não é pela força da maldição, mas é porque é uma amargura. Vamos pensar numa erva daninha? Certo? Você plantou a roça a primeira vez. Na semente que você plantou, quem conhece uma praga aqui que é terrível dentro da roça? Cadê nós aí? Timbete. Né? Timbete é aquele negócio que dá aqueles espinhos assim. Né? No primeiro ano, você lavrou a roça, estava virgem, não tinha praga, e na semente que você plantou veio o timbete. Você viu o timbete lá e você não arrancou. Você deixou ele lá, colheu e o timbete aumentou. Na segunda plantação, mais timbete. Na terceira, mais. Na quarta, mais. Vai chegar um momento que você não consegue plantar. Vai ferir toda a sua mão na hora de você fazer a colheita. Não é? Então, a raiz de amargura, o ressentimento, é essa praga, né, que surgiu por algum motivo e vai surgir. E você, em vez de se livrar dela, você continuou tratando e deixando ela como se fosse tudo natural. Não veja o ressentimento como algo natural. Ele não é natural. Ele não é. Se tem alguma coisa na sua vida, do passado, que aconteceu, e toda vez que você lembra dele, ele faz o seu corpo tremer, você sente mal, livre-se disso. Se não der conta de se livrar, busque sozinho, né? Busque, aliás, sozinho a gente nunca dá conta. Busque a ajuda de Deus.
Se só você e Deus, se a tua fé for pequena e não der, Deus deixou também o quê? Deixou os profissionais, não deixou? Vai atrás de um profissional. Livre-se disso. Livre-se. Irmãos, seja forte e insistente contra o mal que nos machuca. Sabe o que eu grilo às vezes nessa sociedade? A gente estava quase dizendo isso aqui há pouco tempo agora, né? A gente tem uma sociedade que corta o corpo para mudar as imperfeições, né? Faz cirurgia no nariz, corta um pedaço do corpo, mas é fraca para lutar contra o comportamento. Tudo bem, teu corpo bonito é ótimo, parabéns, sem problema nenhum, né? Mas seja tão forte para cuidar também dessa coisa que te machuca. Deus, eu não aceito isso aqui não. Né? Eu procurei um médico para corrigir o defeito da minha orelha, eu vou procurar o médico Jesus Cristo, vou procurar os profissionais, que eu vou corrigir esse defeito do meu temperamento. Eu não aceito isso não, eu vou correr atrás disso. Vai continuar ainda tendo esse instinto, essa coisa lá? Vai, mas você consegue administrar. O que é isso? Racionalizando as emoções, sem trazer a ideia que tem que ser extremamente frio. Há emoções positivas. Chorar é excelente, né? De vez em quando pode chorar. Agora ficar chorando o tempo inteiro também dá um trem errado. Pode caçar um jeito aí, né? Sorrir também é importante. Alegrar também é importante. Sentir emoção por coisas boas também é importante. Então faz o seguinte, vibre com as emoções, Fábio, boa. Vibre com as boas emoções, mas racionaliza os sentimentos que te faz sofrer, até se libertar deles. Vocês estão entendendo? Nós também precisamos de emoção, não vem com essa não. Gente frio demais também, calculista, é perigoso, né? Mas valorize as boas emoções. Crie motivos para alegrar com coisas bobas, com coisas pequenas, insignificantes. Sorria com coisas pequenas, mas esse sentimento que te faz sofrer, trave uma guerra com ele. Para eu vou me livrar disso aqui. Custe-me o que está. É a qualidade de vida para você, né? E aí a gente encerra com relação ao tópico 3, a cura dos ressentimentos. Segundo pesquisadores, libere o perdão ao ofensor. A força e os argumentos e a capacidade de entender e liberar o perdão foi os mesmos que eu citei aqui para livrar do ressentimento, né? Perdão, volto a dizer, não é esquecer, mas é de lembrar sem dor dos episódios que aconteceram. Redirecione a sua vida. Se você estava sendo preso, guiado pela dor, né? Se era a tristeza que estava te motivando para você reagir, redirecione a sua vida. Olha, o que ficou, ficou. Vamos fazer aquilo que Paulo diz. Esqueço as coisas que para trás fica e prossigo para o alvo, né, da minha vocação, ou seja, da minha chamada. Paulo, sabe o que Paulo estava dizendo? Tem umas expressões claras na linguagem de hoje, ele fala quase que de espinho, de coisa que vai agarrando na roupa da gente. Eu quando leio esse versículo, pastor José, eu lembro muito da gente correndo atrás de gado, né? Quando você está atrás do gado no mato, o gado entra no meio da sujeira, você tem que apiar do cavalo e tá aquela espinhunha de gato, né? Só que você está tão focado que quando você chega lá na frente, a camisa está rasgada, o corpo está tudo arranhado. Fala, onde você arranhou? Sabia que eu não sei? Né? Onde é que você machucou? Não sei. Mas eu cheguei lá onde eu queria chegar, né? E aí Paulo ratifica com a palavra que eu acho interessante. Ainda que o nosso exterior se corrompe, mas que o nosso interior se renova. Vamos renovar o nosso interior, né? Ainda que o exterior fica feio. É mais ou menos aquilo que eu falei. Ô irmão, você descobriu que eu erro, né? Que eu erro. Você descobriu que eu tenho defeito, não é? Você descobriu que eu estou ficando velho. Mas não comemora não, né? Eu errei aqui, precisa bater palma por causa do meu erro, não? Que eu vou acertar bem ali. Se você está feliz com o meu erro, vai chorar quando me ver acertar. Então é melhor concordar, né? E segundo os pesquisadores, alguns pesquisadores da Universidade de Stanford, realizaram um estudo em grupo sobre o perdão em 2006 e concluíram que exercitar o perdão como treino ajuda na redução do estresse, melhorando o sistema imunológico cardiovascular. Eu até achei interessante, eu estava lendo um negócio hoje, um cara até fazendo uma comparação assim, ó, faz o seguinte, guarda um pouco de graça na sua prateleira, como se a graça pudesse ser embrulhada num papel. É uma forma da gente visualizar as coisas que são internas, né? Um envelope, guarda lá na sua prateleira e fala, isso aqui é graça. A hora que você sentir muita raiva de alguém, pega a graça e dá de presente para alguém. Ó, tamo aqui, ó.
Você está tão ruim que você está me ofendendo. Toma essa graça aqui para você largar de me ofender. Né? E aí você consegue perdoar a pessoa. Né? Então guarda um envelope de graça na sua prateleira. E essa prateleira pode ser a sua própria mente. Deixe reservado coisas boas aí, né, gente? Né? Para a hora que alguém te ofender, fala, ó, você está tão amargurado, toma aqui um pouco de graça aqui, ó, você está perdoado. Né? Porque senão você vai vir me atacar de novo, eu não aguento isso. Né? E também diz, os estudos ainda afirmam que a raiva reduz a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e que envelhecer, levando a raiva como companhia, aumenta a possibilidade de inflamações crônicas e outras doenças. Perdoar é uma atitude muito mais nobre. Muitas vezes é difícil, mas é leve. Né? Então, irmãos, se você colocar na balança quanto custa um ressentimento carregado 10 anos e quanto custa um esforço astronômico de eu perdoar um mal que eu achei que era grande demais, irmão, a conta do esforço de perdoar é muitas vezes mais benéfica do que você guardar isso. E não é só para a vida espiritual, né? Porque é garantia de oração ouvida. Vocês sabem que Deus nem em oração de gente ressentida, Ele não ouve, né? Ele não ouve oração de gente ressentida. Tanto é que diz que se você entra na igreja orar, é para trazer uma oferta, alguma coisa, e lembrar que tem raiva de alguém, é melhor ir lá e consertar e trazer, porque Deus não vai receber. Então, se do ponto de vista espiritual, o perdão libera a entrada, né, libera o nosso contato com Deus, é cura para a sua alma, é cura para o seu espírito e é cura também para o seu próprio corpo físico. Né? Então, que Deus abençoe os irmãos. Né? E fica aqui mais essa lição importantíssima para nós. Ressentimento, não. Vamos lutar, vamos nos curar. Porque não vale a pena eu carregar dentro de mim uma raiz de amargura. Vamos orar a Deus? Já que é uma coisa tão fácil de pegar e difícil de se livrar, a gente precisa de oração. Né? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Eu agradeço a Deus pela vida de cada irmão e pela vida de cada irmã. Agradeço também pela vida das pessoas que posteriormente vão ouvir, ó Deus, esse ensinamento. Senhor, é verdade que todos nós, ao longo da nossa vida, vamos ter dezenas de motivos para nos guardar ressentimentos. Certamente vamos sentir ferido aqui e acolá. Alguém vai nos ferir, nós vamos ferir alguém porque nós somos imperfeitos. Mas, Senhor, a Tua palavra é cura, é refrigério para a nossa alma. O que eu quero nesse exato momento é pedir a companhia e a misericórdia do Teu Espírito Santo, para ajudar a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo a entender onde é que nós erramos, a entender o ressentimento que está guardado em nosso coração, nos fazendo sofrer, travando o nosso trabalho no presente e tornando-nos improdutivos quanto ao futuro. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender, para que em Teu nome nós possamos nos libertar, para que sejamos melhor na Tua presença, para que sejamos melhor para nós mesmos, para que saibamos nos perdoar e nos perdoar também aqueles que nos ofenderam. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Que Deus abençoe, meu Deus, Em nome nós possamos nos libertar, para que sejamos melhor na Tua presença, para que sejamos melhor para nós mesmos, para que saibamos nos perdoar e nos perdoar também aqueles que nos ofenderam. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Que Deus abençoe, meu Deus,